Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Café com Palavra, né? De segunda a sexta, né? Sempre que possível. Nós estamos deixando aqui uma palavra, né? Pela manhã. E nessa manhã, né? Nós estamos aqui para falar mais uma vez um trechinho, né? Daquilo que o Senhor tem nos entregado, né? Deus tem trago na nossa vida todos os dias, né? Uma palavra. E eu gosto sempre de deixar aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, né? Deus ministrou uma palavra no meu coração, né, sobre o Espírito Santo, o nosso cuidado, né, que nós devemos ter com o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo é uma pessoa, né, e nós falamos pouco sobre isso, muitas vezes nós distorcemos, né, a visão, né. O Espírito Santo é uma pessoa, é o nosso amigo, é o nosso consolador, né. Então eu, né, convido você a pegar a sua Bíblia, né, o seu cafezinho, né, e vamos lá estudar a palavra. No livro de Atos, né, capítulo 2, no livro de Atos, capítulo 2, vai dizer assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então nós vemos aqui, né, a descida, né, do revestimento de poder, né, do Espírito Santo. Deixa eu zangar com meu cachorro aqui. Combate! Para! Eu começo a falar e ele começa a fazer bagunça. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Quando nós vemos essa palavra que vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Os discípulos, né? E aqueles que oravam junto, eles permaneceram no mesmo espírito, no mesmo lugar, em oração, após o Senhor Jesus, né? Ele ser assunto aos céus. Eles estavam onde? Eles estavam em Jerusalém, como foi ordenado a eles que ficassem, até que do alto, no dia de Pentecostes, descesse sobre eles o revestimento de poder, né, do Espírito Santo. Então, nós vemos que a palavra vai dizer, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, né, ele aparece aos discípulos, eles ficam espantados, eles ficam ali atemorizados, né, porque a casa estava fechada, e Jesus simplesmente aparece diante deles e fala com eles, explica, né, o que aconteceu, por que aconteceu, né, a forma que ele foi perseguido, que ele foi morto, que era para que se cumprissem as escrituras. E logo que Jesus faz isso, a palavra vai dizer que ele sopra sobre eles e ele fala assim: recebei o Espírito Santo. Então o que nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, nós vemos aqui o revestimento de poder, né, do Espírito Santo, ou seja, a capacitação, a unção, né, para a edificação do corpo, né, de Cristo, para a edificação da igreja. E nós vemos que quando Jesus sopra sobre eles e diz recebei o Espírito Santo, imediatamente os discípulos já receberam o Espírito Santo, né? Antes que Jesus ele não estivesse mais com eles, porque no livro de João nós vemos uma longa oração ali, Jesus orando, né, pelos discípulos, falando, né, Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas guarda eles neste mundo, né? Jesus ele vai ali conversando com os discípulos, explicando, né, fazendo uma despedida, né? Eles ali entre amigos, e Jesus começa ali a fazer aquela despedida, a falar com eles, né? Mas Jesus ele diz assim: eu subirei, eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. Então, quando Jesus fala isso, né, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele desceu mediante ao que? O Senhor Jesus, ele rogou, ele implorou. Combate! Combate! Vai dar! Para com isso! Meu cachorro. Então, ele vai, sobe, roga ao Pai, né, para que ele envie o Espírito Santo. E quando nós vemos isso na palavra, né, nós vemos o cumprimento, que Jesus fez essa promessa aos discípulos e essa promessa se cumpriu, né? No momento que Jesus ele é assunto aos céus, né, eles, né, ficam ali aguardando, são revestidos de poder, e esses dons do Espírito, essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, eles vão cooperar, né? O Espírito de Deus, o próprio Deus, né? Porque é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente não tem que ter aquela mentalidade que eles são divididos entre si, né? Não, eles são um só, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito quando desce, ele vem, né? Ele vem para a edificação do corpo de Cristo, né? Nós vemos ali, nós vamos seguindo adiante aqui na palavra, a qual vai dizer assim, veio do céu, e de repente veio do céu como que um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ou seja,
Eles permaneceram ali em oração, né? Eles ficaram ali onde o Senhor Jesus havia falado, né? Quando nós fazemos da forma que Deus nos orienta, quando nós fazemos da forma que o Senhor Jesus nos fala, nós sabemos que realmente nós recebemos aquilo que nos é prometido. E o quão importante é que eles estivessem ali aguardando no lugar onde eles foram ordenados, né, que aguardasse. Às vezes o Senhor ele nos diz, né, nos dá um direcionamento para fazer algo e muitas vezes nós tememos, né, muitas vezes nós colocamos as nossas limitações na frente. Muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Só permanece. Deus ele nos chama a permanecer. Permanecer na promessa em que Ele nos fez para que nós venhamos receber o Espírito Santo de Deus, receber a promessa que Ele nos fez dentro daquilo que o Senhor nos falou. Eles estiveram ali perseverantes em oração, eles estiveram ali em comunhão, né? Nós vemos que eles estavam em comunhão. Por que eu falo isso em comunhão? Porque a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 133 que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? A Bíblia vai dizer isso, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tatiana está falando verdade, a obediência abre portas. Sim, quando nós entramos na obediência com o Senhor, quando nós nos posicionamos em obedecer o Senhor, né? E principalmente nós vemos na palavra que havia entre eles união. Eles estavam ali unidos, né? E na união, né? Na união que eu digo, não é somente estar no mesmo lugar. Não é você estar no mesmo lugar, mas no mesmo espírito. Às vezes você vai estar no mesmo lugar que pessoas, porém não vai estar no mesmo espírito. Quando se trata do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, é necessário que esteja o quê? Em união. E quando a noiva de Cristo, a igreja, entra em união, nada, não tem uma promessa que não venha a se cumprir, né? E quando nós vemos aqui na palavra, né? Nós estamos estudando, Maria Tereza, no livro de Atos, capítulo 2. Quando nós vemos que desceu aquele revestimento poderoso de poder, quando nós vemos que eles receberam aquele revestimento de poder, nós vemos também o cumprir da promessa a qual Jesus fez a eles, né? Que eles não estariam o quê? Sozinhos, né? O Senhor Jesus, ele foi ao Pai, ele ressuscita, ele ressurreto ali, ele encontra ali as mulheres, veem Jesus, ele olha para Maria e diz, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Então elas viram ele primeiro, mas antes de se apresentar aos discípulos, Jesus ele sobe ao Pai, porque isso é bíblico. E ele sobe, quando ele volta, né, ele se apresenta ali aos discípulos, ele sopra e ele diz, recebei o Espírito Santo. E o que que acontece? Ali nós vimos o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus fez antes da crucificação, né? Eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo. E ele assentado ali, né? Ao lado do Pai, o que que ele faz? Ele recebeu, né? Tá no livro, tá em Salmos também, tá escrito isso. Davi, ele viu, Davi teve essa visão, né? Então, quando nós vemos que ele roga ao Pai, o Espírito Santo desce, né? E depois, logo em seguida, quando eles permanecem no caminho onde o Senhor falou, em Jerusalém, eles são revestidos de poder, né? Nós precisamos desse revestimento de poder. Nós precisamos do revestimento do poder do Espírito. Por quê? Nós vamos prosseguir lendo aqui, a qual vai dizer no versículo 3, e diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ou seja, você chegou na presença de Deus, você se converteu, você encontrou Jesus, você começou a caminhar com o Senhor, né? Você começou a viver com o Senhor. Sim, é bom, você recebeu o Espírito, sim, é bom, mas é necessário que você receba o revestimento de poder. É necessário que você receba o Espírito Santo. Por quê? O revestimento de poder é a capacitação, é a unção que vem para que você venha vencer todas as situações, para que você venha pregar o Evangelho, para que você venha, né, estar preparado, apto para poder falar do Senhor Jesus e o Espírito de Deus cooperar na pregação desse Evangelho. Há uma necessidade disso. Nós precisamos que o Senhor coopere conosco, porque se eu estiver falando de mim aqui, se eu for falar aqui de mim, não vai ser o Espírito Santo, então vão ser palavras vazias, vão ser coisas vãs. E o que vai acontecer? Nada. Nada, porque a palavra que é pregada sem poder do Espírito não causa nada, não acontece nada. Então, o que nós precisamos, né? A partir do momento, eu sempre busquei muito, né, os dons do Espírito logo que eu me converti, né?
E já faz mais de 20 anos isso, né? Mas é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. Logo que eu cheguei na presença do Senhor, eu li na palavra sobre os dons do Espírito e eu tive muito desejo pelos dons do Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz, né? Busca para vós os melhores dons. Nós precisamos desses dons do Espírito. E nós sabemos que os dons, eles não são, né? Eles não vão contribuir na nossa salvação. Porque a palavra também vai dizer que no último dia muitos vão dizer o quê? Ah, pai, em teu nome, né? Demônios expulsei, eu curei, eu fiz. O que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, não é o dom que salva, mas o dom edifica o corpo de Cristo. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo para que nós venhamos, né, vencer, né? E a profecia, né? Aqui a Bíblia diz, né? Também esses dons aqui, esse derramamento de poder, esse revestimento de poder, estava descrito no livro de Joel. Estava descrito no livro de Joel, né? A qual, né? Também ali estava escrito uma promessa, estava ali escrito. Então a palavra vai dizer no versículo 4, né? De Atos, capítulo 2, no versículo 4, a qual nós estamos aqui estudando, né? Você está com sua Bíblia aí, Tati? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha que coisa maravilhosa. Olha que manifestação poderosa do poder de Deus. Eles recebem aquele revestimento de poder. Eles são cheios do Espírito Santo, né? Jesus, ele derrama do Espírito. Eles recebem do Espírito Santo o poder, a capacitação, a unção para desenvolver aquilo a qual o Senhor designou que eles fizessem. Então é importante que nós venhamos ser selados, é importante que nós venhamos ser revestidos de poder, porque qualquer obra sem poder, ela não alcança aquilo que é o propósito de Deus que tem que alcançar, que é ganhar almas, né? O meu intuito aqui é qual? Ganhar almas, através de quê? Da palavra, né? Não é ser conhecido, não é ser nada disso. O nosso intuito é ganhar almas. Nós queremos almas. Jesus, ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Qual ferramenta que você tem na sua mão hoje, que você pode pregar a palavra? Usa ela, né? O Senhor Deus tem falado muito comigo. Prega em tempo, né? Eu tenho repetido isso aqui. Prega em tempo, prega fora de tempo. Mas que para que nós venhamos ter êxito nas pregações do evangelho, nós precisamos do revestimento de poder. Nós precisamos do revestimento de poder. Porque sem o revestimento de poder, nós pregamos, nós falamos vazios, né? Combate! Meu cachorro hoje tá que tá, né? Eu não brinquei com ele, ele tá fazendo graça lá. E a palavra vai dizer aqui em Atos 2, no versículo 5. Vamos pro versículo 5, a qual vai dizer assim. Ora, estavam habitando em Jerusalém, olha que tremendo, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Olha aqui que tinha muita gente de vários lugares ali, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Olha só, quando o Espírito de Deus, né? Quando veio sobre eles aquele revestimento de poder do Espírito, eles passaram o quê? A falar novas línguas. Ou seja, você tem um encontro com Deus, você não é o mesmo mais. A partir do momento que você tem um impacto, ali, você tem um encontro com o Senhor, recebe o Espírito Santo e o revestimento de poder, né? Você não é o mesmo. Então pousou sobre eles ali como línguas de fogo. A Bíblia diz que um vento, um som como um vento, né? Assemelhava-se como um vento impetuoso. Aquele som daquele barulho, né? Aquela ventania, né? Foi como se fosse isso. Então houve o quê? Barulho. Houve o quê? Manifestações poderosas. Houve o quê? Sinais diferentes do que todo mundo estava acostumado a ver. Houve manifestações tremendas. Por quê? É impossível uma pessoa ser impactada pelo Espírito de Deus e ela permanecer apática do mesmo jeito que ela estava antes dessa manifestação. Não tem como. Aqueles que são revestidos de poder, eles são conhecidos porque eles são diferenciados no falar, no agir e no viver. Porque houve um revestimento ali, né? Você é vestido e depois você é revestido do poder, né? Andai no Espírito. A palavra de Deus vai dizer, andai no Espírito, né? A irmã Elza que chegou agora, nós estamos estudando, irmã Elza, em Atos capítulo 2, né? Nós já estamos no versículo 5. E a palavra de Deus vai dizer aqui, ora, né? Fala dos que estavam habitando, vamos para o 6. Ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, ou seja, o que atraiu a multidão? O que atraiu a multidão ali para eles?
o revestimento que foi sobre a vida deles que o Senhor Deus derramou. Quando o revestimento desceu do alto, quando o Espírito Santo se revelou ali naquele revestimento de poder, começou a fluir a multidão. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a entender que o Espírito Santo de Deus, quando é manifesto na nossa vida através do poder, nós vemos que o Senhor, ele vai usar isso para atrair, né, aqueles que precisam. Eles vão ser atraídos, mas é pela nossa força? Não! A palavra de Deus vai dizer, sem mim nada podeis o que fazer, né? Nada a gente pode fazer sem o Espírito Santo. E quando nós vemos que essa multidão chega, olha que lindo que acontece aqui. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Olha só, a multidão chegou e ficou assim, sem entender nada. Por quê? Eles estavam falando uma língua diferente. Desceu sobre eles, pousaram sobre ele como línguas de fogo. Eu não consigo imaginar esse momento, eu particularmente não consigo imaginar esse momento, né? Se aqueles homens estavam em êxtase, né? Parte da Bíblia vai dizer que eles permaneceram em oração tão fervorosa que tremia o chão onde eles oravam e que pessoas a metros de distância, né, a palavra vai dizer que eles não ousavam a chegar perto da casa que eles estavam orando. Então, se tremia o chão do lado de fora, imagina o corpo deles, como foi impactado pelo poder do Espírito, né? E o que nós devemos fazer? Não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Porque às vezes tem alguém que não acredita no dom de línguas, né? É bíblico, né? Às vezes alguém vai olhar, né, estranho, vai falar, mas por que você se comporta assim, né? Não maltrata o irmão, não. Chama ele para a palavra, porque está escrito que Jesus, ele ressuscitou e ele derramou, né, daquilo que foi prometido, o revestimento de poder. Esse mesmo Jesus que foi honrado pelo Pai, ele subiu e o derramamento do Espírito foi, né, aconteceu sobre a nossa vida. Então muitos às vezes não entendem, né? Mas o revestimento de poder, ele traz um fervor para a nossa vida. Ele traz força para a nossa vida. Ele traz sustentação para a nossa vida, né? Línguas edifica muito quem fala. Se você estiver no seu período de oração orando em línguas, né, aqui a palavra vai dizer que eles falavam segundo o Espírito concedia que eles falassem. Ou seja, quando você ora em línguas, você não fala aquilo que você quer, você fala aquilo que o Espírito de Deus ele te dá. É aquilo que o Espírito Santo te dá, entendeu? Então aqui a palavra, né, ela vai dizer, ó, que se possuiu de perplexidade por quanto cada um dos que ouviam falar na sua própria língua. Eles falavam em línguas, haviam pessoas, né, cheias ali, né, de perplexidade, falando assim, o que está acontecendo com eles? O que eles receberam, que eles estão falando desse jeito? O que está acontecendo? O poder de Deus alcançou aquele pessoal. O poder de Deus alcançou aquela multidão. Eles foram revestidos, mas para quê? Para propagar o evangelho, para edificar o corpo de Cristo. A noiva de Cristo é aquela igreja de Cristo, a qual vamos agrupando, vamos ajuntando um ao outro, né? E trazendo, né, ali diante do Senhor. A Maria Teresa falando, só não ouvir essa palavra, já sinto a presença desse Espírito Santo. É isso aí. É o que acontece. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E é verdade, Maria Teresa, nós sentimos. Eu fui muito impactada com essa palavra. Quando o Senhor me entregou essa palavra, eu fui muito impactada com essa palavra. A qual vai dizer que, né, nós estamos aqui em Atos capítulo 2, agora no versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, como esses homens estão falando essa língua? Como que eles estão falando desse jeito, né? Eles receberam ali novas línguas, eles foram revestidos do poder do Espírito, e foi um impacto tão grande que aqueles homens que estavam ali eram homens de todas as regiões, eram homens de regiões diferentes. Então, eles falavam segundo o Espírito concedia que falasse, e o Espírito traduzia na própria língua deles, terreno. Olha o poder do Espírito. Olha o perigo de nós apagarmos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós corremos risco muitas vezes de apagar o Espírito Santo da nossa vida. Quando nós olhamos e falamos assim, mas isso é só, é algo que é só se eu quiser. Sim. Se você não permanecer, se você não ficar ali,
né, crendo que você vai receber o revestimento de poder, que esse revestimento de poder é para, né, edificar a noiva de Cristo, porque logo após isso nós vemos que houve naquele dia um acréscimo de 3.000, mais de 3.000 pessoas que foram batizadas. E quem que trouxe essa multidão? O próprio Espírito. O mesmo Espírito que desceu sobre eles, revestiu eles de poder, atraiu o povo. Então, nós não temos o poder de convencer ninguém. A nossa cabeça, eu sempre falo, nossa cabeça, ela não produz coisa boa naturalmente. Nós, se estivermos no nosso natural, nós não conseguimos atrair ninguém. Nós não conseguimos, sabe por quê? A palavra de Deus, quando nós pregamos, ela precisa ser confirmada. A palavra de Deus precisa ser confirmada. E ela é confirmada por quê? Ela é confirmada pelo Espírito Santo de Deus, que vai cooperando para que almas sejam salvas, para que almas sejam, né, vidas sejam libertas e haja transformação. O Espírito Santo, a Bíblia diz que eles saíram pregando o Evangelho e o Espírito Santo de Deus, o Senhor, cooperando com eles. O que é cooperando? O Espírito de Deus, eles saíram para pregar a palavra. Eu estou aqui entregando algo que o Senhor falou comigo, uma palavra que o Senhor falou comigo. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre os dons do Espírito Santo, fala que os dons do Espírito Santo não podem ser apagados. Mas se não houver na minha vida não houver o mesmo revestimento de poder do Espírito, eu não consigo te entregar nada. Por quê? Né? A gente não tem coisa nenhuma se do céu não nos for entregue, né? E quando nós vemos a palavra, a qual vai dizer assim, no versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Eles estavam ali falando em línguas, mas enquanto eles estavam falando em línguas, o Espírito Santo de Deus estava pregando. Às vezes, é só falar em línguas, isso. Não, é o Espírito de Deus falando das grandezas de Deus. É o Espírito de Deus falando sobre o Senhor. Não é só falar em línguas, né? E nós temos visto muitas coisas estranhas, é o que não convém falar aqui. E nós não precisamos olhar para isso, nós precisamos olhar para a palavra. Mas no meio evangélico é que acontece muita coisa. Eu não tenho nada a ver com o que acontece, eu tenho a ver com o que eu vou fazer diante de Deus. A minha parte é fazer o certo, a minha parte é desejar, ansiar pelo revestimento de poder, ser revestido, andar no poder do Espírito. Andar no poder do Espírito. O que nos alimenta é a palavra. O que nos faz crescer, né? Eu falo que a escada do crente ela é para baixo. Quanto mais você cresce, é descendo, porque o grande é o Senhor, né? Nós temos que curvar diante do Senhor, louvar, engrandecer, entregar a Ele toda a honra, toda a glória, e a soberania é dele. Se você prega, se você louva, se você faz qualquer obra que o Senhor te entregou, se você tem os dons do Espírito, se eles fluem no Espírito, né? Nós vemos por quê? Porque o Senhor assim concedeu, porque o Espírito de Deus concedeu que assim você fizesse. Não é por causa que nós somos alguma coisa, porque nós oramos muito, porque nós jejuamos muito. Jejum sem obediência é sacrifício de tolo, né? Eu vou me iludir, eu vou pensar que eu estou salvo e na verdade eu estou do outro lado. Então nós prosseguimos falando aqui, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, ou seja, eles não deixavam nem o outro falar, né? Um falando e todo mundo falando. E, gente, eu consigo, assim, olhar e falar, meu Deus, imagina o que foi, porque eu geralmente sou muito barulhenta. Eu não consigo estar no culto, sentir a presença de Deus e ficar ali paradinha, quietinha, mas esse é o meu jeito, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu sinto a presença de Deus de uma maneira extrema e eu glorifico o nome do Senhor, eu oro, eu me expresso diante do meu Deus, porque quando eu estava lá no mundo, né, eu não posso falar que eu fui ex isso, ex aquilo, não, porque graças a Deus não deu tempo. Mas eu sei, eu vivia em depressão, né? Eu era depressiva, eu tentei suicídio 4 vezes. Quem me livrou? Deus. O Senhor Jesus me livrou das garras da morte. O Senhor Jesus me arrancou de um vale de ossos secos, me tirou do vale da sombra da morte. E eu louvo ao Senhor porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu não consigo sentir a presença de Deus, sentir que o Senhor Jesus ele está ali com aquela presença maravilhosa, né?
Cada um adora o Senhor do jeito que ele é ali, é ele Deus, isso é pessoal, particular. Mas geralmente eu não consigo fazer isso, porque eu tenho pelo Senhor grande gratidão por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Né? E quando nós vemos, isso até me conforta, né? Porque eu sou barulhenta, eu falei, nossa, Jesus teve barulho naquele dia, né? Como um som, como se fosse de um vento impetuoso. Imagina a gritaria daqueles homens ali, né? Eu não falo de gritos vazios, porque esse a Bíblia diz, gritos vazios Deus não ouvirá. Imagina aquele fogo todo de glória ali, e eles louvando e glorificando, e vindo o Espírito sobre eles ali, naquela união, eles no mesmo Espírito. Imagina, gente, que coisa tremenda. Eles ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e aquele poder de Deus, a qual atraiu aquela multidão. Atraiu aquela multidão, eles atônitos, sem entender nada, né? E eles diziam assim, que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. A nossa parte não é ficar nos justificando. Tem os que vão crer, mas também tem aqueles que não vão crer. E é sobre isso e tá tudo bem. Jesus, ele disse, se eles perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se creram em mim, também crerão nas vossas palavras. Foi assim com o Senhor, foi assim com o Mestre. Né? A Bíblia diz, não é o servo maior que o teu Senhor. O servo não é maior que o Senhor. E nós queremos o quê? Conforto, para pregar o evangelho no conforto? Não vai ter. Vai ter gente zombando, às vezes você vai, se o que você fizer, se você levantar um momento de oração, qualquer coisa, um propósito, vai ter oposição, vai. A primeira oposição, ela já está em 24 horas por dia, que é o inimigo de nossas almas, né? É Satanás e seus demônios, eles estão o tempo todo. E por isso nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito. Porque o Espírito de Deus é o único que nos faz resistir ao pecado, resistir ao diabo, fazer o diabo fugir. E como que nós mantemos, né? Como que nós buscamos esse revestimento de poder? Eu falo que uma das coisas essenciais para o revestimento de poder acontecer é permanência na oração, é permanência em santificação. Porque o diabo não tem medo de quanto tempo que a gente fica em oração, não. O diabo não tem medo de quanto tempo que você ora, que você louva, não. Ele tem medo de santidade. Porque só a oração sem obediência, nada é. Só o jejum sem obediência, nada é. Agora, prova, experimenta se santificar. Quando você se santifica, ele não tem como te tocar. Por quê? Porque você está andando de acordo com a palavra, né? Ah, mas você está falando de perfeição? Não, eu não falo de perfeição, eu falo do poder de Deus. Porque a santificação, até para isso, nós precisamos do Espírito Santo. Tá todo mundo entendendo? E quando nós vemos aqui, ó, então Pedro se levantou e com os 11, e erguendo a voz, advertiu: os varões e judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, tipo é de manhã, eles não estão bêbados, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele está falando aqui, vocês não estão vendo, eles não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui é a palavra que está se cumprindo, a qual foi dito assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Gente, olha que poder de Deus. Olha que coisa gloriosa. E Pedro se levanta e fala: não são bêbados que vocês estão vendo. Vocês estão vendo homens cheios do poder do Espírito. Vocês conseguiram entender? Eu recebi essa palavra no meu espírito. Eu recebi essa palavra no meu coração. Essa palavra queimou meu coração. Eu chorei igual criança. Falei: Deus, que coisa maravilhosa. Porque a palavra você pode ler ela todo dia, que ela se renova. O Senhor, ele dá novos direcionamentos. O Senhor ensina a gente de uma forma diferente. E é muito gratificante, que eu falo que se for olhar para nós não somos merecedores nem de pronunciar, nem pronunciar o nome de Jesus. Quanto mais, né, ter coisas tão grandiosas na nossa vida, né? Então, o que o Senhor ministrou no meu coração é que nós não venhamos apagar o poder do Espírito. Que aqueles do lado que diz assim, estão bêbados, estão isso, estão, né, nós não podemos trazer escândalo. Estão bêbados, estão embriagados, eu não entendo isso, deixa falar. Se é o poder de Deus, nós precisamos desfrutar dele, receber dele e viver no poder do Espírito. Amém? Que o Senhor Jesus, ele veio abençoar a sua casa, a sua família, né? Eu vi aí que a Vanderlé estava aí também, né? A Vanderlé é prima nossa. O Senhor Jesus veio abençoar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, né? Tocar em tudo que nós temos, guardar
a nossa vida no dia de hoje, porque a palavra de Deus vai dizer, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E nessa manhã está renovando novamente as misericórdias do Senhor. E que essa misericórdia, ela venha alcançar a nossa casa, a nossa família, e que nós venhamos permanecer no poder do Espírito, né? Amanhã nós vamos continuar na mesma palavra, né? Porque ainda tem algo a ser dito ali. E até amanhã, se assim, né, o nosso Deus permitir. Nós estaremos aqui, né, sempre que possível, né, a partir das 7 da manhã, trazendo a palavra, né, o café com palavra. Fica com Jesus e até amanhã.